Você está travado no mesmo pecado há meses, talvez anos. Você ora, você chora, você promete que vai mudar. Mas quando vê, já caiu de novo. E aí vem aquela voz na sua cabeça dizendo: você não tem jeito. Deus já desistiu de você. Sua fé é fraca demais. Você nunca vai conseguir vencer isso. Mas e se eu te disser que essa pergunta, e se eu não conseguir parar de pecar, revela algo muito mais profundo do que você imagina? E se o problema não for a frequência da sua queda, mas o lugar onde você está buscando a vitória? O que você vai ouvir aqui não é motivação barata, nem fórmula mágica. É a verdade bíblica que o inimigo não quer que você descubra. E ela vai libertar você. Vamos direto ao ponto. A Bíblia não esconde a realidade da luta contra o pecado. Pelo contrário. O apóstolo Paulo, um dos maiores homens de Deus que já pisou nesta terra, escreveu algo que choca muita gente. Romanos capítulo 7, versículos 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer está em mim, mas não consigo realizar o que é bom. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Leu isso? Paulo, o homem que escreveu metade do Novo Testamento, que foi arrebatado ao terceiro céu, que plantou igrejas por todo o mundo conhecido, que enfrentou prisões, naufrágios, apedrejamentos e perseguições por amor a Cristo. Esse mesmo homem admitiu publicamente, sem vergonha nenhuma, que ele lutava contra o pecado. Ele queria fazer o certo, mas fazia o errado. Ele queria vencer, mas caía. Agora presta atenção nisso. Se Paulo enfrentou essa guerra, o que te faz pensar que você deveria estar isento dela? A luta contra o pecado não é sinal de que você fracassou, é sinal de que você ainda está vivo espiritualmente. Porque sabe quem não luta? Quem já se entregou, quem já desistiu, quem já fez as pazes com a escuridão. Se você está lutando, se você está incomodado, se você está cansado de cair, isso prova que o Espírito Santo está em você. Porque o morto espiritual não sente nada. Mas você sente, e isso muda tudo. Aqui está o problema que poucos enxergam. A maioria dos cristãos está lutando no campo de batalha errado. Eles acham que a vitória sobre o pecado vem da força de vontade, da disciplina férrea, da determinação inabalável. Eles fazem promessas, fazem jejuns, fazem campanhas de 40 dias, escrevem compromissos no papel, choram no altar. E quando caem de novo, chegam à conclusão devastadora: eu não tenho força suficiente. E sabe de uma coisa? Eles estão absolutamente certos. Você realmente não tem força suficiente. Nenhum ser humano tem. Porque a vitória sobre o pecado nunca foi projetada para vir de você. Ela vem de Cristo. Sempre veio, sempre vai vir. Olha o que Paulo fala logo depois daquele desabafo, no versículo 24 do mesmo capítulo. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? É um grito de desespero, de quem reconheceu a própria limitação, de quem entendeu que sozinho não dá. E aí vem a resposta que muda absolutamente tudo, versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pegou a chave. A libertação não vem de você tentando mais forte. Não vem de você se esforçando mais. Não vem de você prometendo de novo. Vem de Jesus Cristo. A vitória já foi conquistada. Há 2000 anos, numa cruz ensanguentada, o pecado foi derrotado. Não é você que precisa vencer o pecado. É Jesus que já venceu. E agora você precisa aprender a viver dentro dessa vitória que já é sua. Mas tem algumas mentiras que estão te mantendo preso. Mentiras que o inimigo sussurra no teu ouvido toda vez que você cai. E se você não identificar essas mentiras, elas vão continuar te paralisando. Primeira mentira: se eu fosse realmente salvo, eu não pecaria mais. Essa é uma das maiores armadilhas do inferno, porque ela te faz duvidar da tua salvação cada vez que você tropeça.
ela cria um ciclo vicioso de culpa, vergonha e afastamento de Deus. Mas escuta bem o que a palavra diz. 1 João capítulo 1, versículos 8 a 9. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. João não está falando com pagãos, não está falando com gente de fora. Ele está escrevendo para a igreja, para cristãos, para gente que já aceitou Jesus. E ele deixa claro: todo mundo peca. A diferença não está em cair ou não cair. A diferença está no que você faz quando cai. O salvo confessa, se arrepende e recebe perdão. O perdido nega, justifica e continua afundando. Você cair não significa que Deus te rejeitou. Significa que você ainda está numa guerra. E guerras têm batalhas perdidas, mas a guerra em si já foi vencida. Na cruz, de uma vez por todas. Segunda mentira: Deus está cansado de me perdoar. Quantas vezes você já pensou isso? Eu já pedi perdão tantas vezes pelo mesmo pecado que Deus deve estar de saco cheio de mim. Mas olha o que está escrito. Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Cada manhã. Entendeu? Todo dia, toda hora, todo minuto. A misericórdia de Deus está disponível, fresca, nova, inesgotável. O problema nunca foi Deus se cansar de você. O problema é você se cansar de buscar Deus. É você começar a acreditar que não tem mais jeito. É você desistir antes que a transformação aconteça. Deus não olha para você e diz: esse aí de novo não. Deus olha para você e diz: filho, vem. Eu ainda tenho graça para você. Eu ainda tenho perdão. Eu ainda tenho restauração. Terceira mentira: eu preciso estar limpo antes de me aproximar de Deus. Isso é o exato oposto do Evangelho. Você não se limpa para depois ir até Deus. Você vai até Deus para ser limpo. Você não se arruma primeiro para depois aparecer na presença dele. Você vai como está, quebrado, sujo, envergonhado, derrotado, mas ele te limpa. Jesus não chamou os justos, ele chamou os pecadores. Mateus capítulo 9, versículo 13. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele veio para os doentes, para os que sabem que precisam de médico, para os que reconhecem a própria miséria. Você pode chegar diante de Deus do jeito que você está. Ele não exige perfeição, ele exige honestidade. Ele exige coração quebrantado. Ele exige arrependimento genuíno. E quando você vem assim, ele te recebe de braços abertos. E agora vem a parte importante. A vitória sobre o pecado não acontece da noite para o dia. Não é um estalo de dedos. Não é uma oração mágica. Ela é um processo. E esse processo tem um nome específico na Bíblia: santificação. Você precisa entender a diferença entre justificação e santificação. Justificação é o que aconteceu no momento em que você creu em Jesus. Você foi declarado justo. Seus pecados foram perdoados. Sua dívida foi paga. Isso aconteceu de uma vez por todas. É um evento único, completo, definitivo. Mas santificação é diferente. Santificação é o processo de ser transformado à imagem de Cristo ao longo da vida. É uma caminhada. Passo a passo, dia após dia, ano após ano. E durante essa caminhada você vai tropeçar, vai cair, vai errar, mas vai continuar andando. Paulo escreve em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus começou uma obra em você, e Ele vai terminar. Não importa quantas vezes você tropeçar no caminho. O que importa é que você não desista de caminhar. Porque quem começou a obra não foi você. Foi Ele. E Ele não deixa a obra inacabada.
Presta atenção nisso. Você não vence o pecado lutando contra ele. Você vence o pecado se enchendo de Cristo. Pensa comigo. Se você tem um copo cheio de água suja, como você tira a sujeira? Você não fica tentando tirar gota por gota de sujeira. Você coloca água limpa. Quanto mais água limpa você coloca, mais a sujeira vai sendo expulsa, até que o copo esteja completamente limpo. É assim com o pecado. Quanto mais você se aproxima de Deus, menos espaço sobra para o pecado. Quanto mais você lê a palavra, ora, adora, obedece, serve, se conecta com outros cristãos, menos poder o pecado tem sobre você. Você não vence focando no pecado. Você vence focando em Cristo. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. O foco não é pare de pecar. O foco é busque a Cristo. Porque quando você está cheio de Cristo, o pecado simplesmente perde o espaço, perde a força, perde o apelo. Mas isso não significa que você vai cruzar os braços e esperar Deus fazer tudo enquanto você assiste de camarote. Você tem uma responsabilidade ativa nesse processo. Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 12: desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Desenvolver a salvação significa cooperar com o Espírito Santo. Significa fugir das tentações quando elas aparecem. Significa cortar o que te faz cair, mesmo que doa. Significa buscar ajuda quando você não consegue sozinho. Significa confessar o pecado em vez de esconder. Significa se arrepender de verdade, não só sentir um remorso passageiro. E aqui tem uma diferença gigantesca que você precisa entender. Remorso não é arrependimento. Remorso é sentir culpa pelo que você fez. Arrependimento é mudar de direção. São coisas completamente diferentes. Judas sentiu remorso. Sentiu tanta culpa que foi e se enforcou. Pedro também traiu Jesus. Negou 3 vezes, chorou amargamente. Mas Pedro se arrependeu, mudou de direção, foi restaurado. Tornou-se uma coluna da igreja. Os 2 traíram Jesus, mas a resposta de cada um foi completamente diferente. Um ficou no remorso e morreu. O outro se arrependeu e viveu. Qual vai ser você? Olha isso. Deixa eu te dar alguns passos práticos que a Bíblia ensina para vencer o pecado que te domina. Primeiro, confesse o pecado imediatamente. Não espere. Não deixe para depois. Não tente esconder. Não justifique. 1 João capítulo 1, versículo 9. Confesse e seja purificado. Quanto mais rápido você confessa, menos tempo o pecado tem para criar raízes profundas no teu coração. Segundo, identifique os gatilhos. O que te faz cair? Que lugares? Que pessoas? Que horários? Que emoções? Que situações? Você precisa conhecer o teu inimigo. Precisa saber onde ele ataca. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o coração significa ser estratégico. Se o celular é o teu problema, coloca filtro, muda os hábitos, pede para alguém ter a senha. Se é a solidão, busca comunhão. Não fica sozinho nos momentos de fraqueza. Se é o estresse, aprende a descansar em Deus, busca ajuda profissional se precisar. Terceiro, substitua o vazio. Você não vence o pecado só tentando parar. Você precisa substituir. Efésios capítulo 4 fala sobre tirar o velho homem e vestir o novo. Não basta tirar, tem que vestir. Se você luta com pornografia, encha sua mente com a palavra de Deus, com louvor, com conteúdo que edifica. Se você luta com bebida, encha seu tempo com adoração, com serviço ao próximo, com comunhão genuína. O vazio sempre vai te puxar de volta para o pecado. Encha esse vazio com Deus. Quarto, ande em comunhão real. Tiago capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados.
Pecado escondido é pecado que cresce. Pecado confessado é pecado que morre. Você precisa de irmãos de verdade na tua vida. Gente que te sustenta, que te confronta com amor, que ora por você, que te lembra de quem você é em Cristo. Gente que não vai te julgar, mas também não vai passar a mão na tua cabeça. Quinto, lembre-se constantemente de quem você é. Você não é mais escravo do pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Você foi comprado com sangue, selado com o Espírito Santo, adotado como filho do Rei. O pecado não te define mais. Cristo te define. Agora, talvez você esteja pensando, mas eu já tentei tudo isso e continuo caindo. Então presta muita atenção no que eu vou falar agora, porque aqui está o coração da questão. A pergunta não é, e se eu não conseguir parar de pecar? A pergunta verdadeira é, onde está o meu coração? Porque Deus não está olhando só para o teu comportamento externo. Ele está olhando para o teu coração. Ele sabe a diferença entre alguém que está caindo porque ama o pecado e alguém que está caindo porque ainda está aprendendo a andar. Tem cristão que peca porque quer pecar. Ele diz que é fraco, mas na verdade ele não quer largar. Ele ama mais o prazer momentâneo do pecado do que ama a Deus. Ele não está lutando. Ele está fingindo. E aí a Bíblia é bem clara sobre a situação dessa pessoa. Mas tem cristão que peca e o coração dele se despedaça. Ele chora de verdade. Ele odeia o pecado com toda a alma. Ele quer mudar desesperadamente. E esse, Deus olha com compaixão, com misericórdia, com amor. Porque o coração dele está voltado para Deus, mesmo que os pés ainda tropecem no caminho. Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Deus não rejeita coração quebrantado. Ele se aproxima. Ele restaura. Ele sustenta. Ele levanta. Mas tem uma verdade dura que também precisa ser dita, porque eu não vou te enganar. Se você continua no mesmo pecado, mês após mês, ano após ano, sem mudança nenhuma, sem luta nenhuma, sem arrependimento real, sem nenhum fruto de transformação, talvez você precise parar e se fazer uma pergunta séria. Eu realmente nasci de novo? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não estou dizendo que você perde a salvação toda vez que cai. Não é isso. Estou dizendo que se não existe luta, se não existe incômodo, se não existe arrependimento, se não existe transformação nenhuma ao longo do tempo, talvez nunca tenha existido salvação real para começo de conversa. Mas se você está aqui, ouvindo isso, com o coração apertado, com vontade genuína de mudar, cansado do pecado, com sede de liberdade, isso já é evidência poderosa da graça de Deus operando em você. Porque quem não tem o Espírito não se incomoda com o pecado. Só quem é filho de Deus sente o peso da desobediência. Comenta aqui agora. Qual verdade mais tocou o teu coração até aqui? Deixa um eu creio, se você acredita que Deus é maior que qualquer pecado na tua vida. E se você conhece alguém que está preso nessa luta, compartilha esse vídeo agora mesmo. Pode ser exatamente a palavra que essa pessoa precisava ouvir hoje. E aqui está a promessa que vai te sustentar nos dias difíceis. Judas capítulo 1, versículos 24 e 25. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Ele é poderoso para te impedir de cair. Não você, Ele. Sua confiança não pode estar nas suas forças, nas suas promessas, na sua determinação. Sua confiança tem que estar em Cristo. Só em Cristo. Então o que você faz quando cai? Você levanta.
Provérbios capítulo 24, versículo 16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, ele se levanta. O justo não é quem nunca cai, é quem sempre levanta. É quem não desiste. É quem continua caminhando, mesmo mancando. Você não vai vencer o pecado sozinho. Mas você também não está sozinho. O Espírito Santo mora em você. Ele te convence do pecado. Ele te capacita para resistir. Ele te transforma de dentro para fora. Romanos capítulo 8, versículos 13 e 14. Porque, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Fazer morrer os atos do corpo não significa que você nunca vai tropeçar. Significa que você não vai mais viver dominado pelo pecado. Que você não vai mais se render sem luta. Que a direção da tua vida mudou definitivamente. Você pode cair, mas você vai levantar. Você pode errar, mas você vai voltar. Porque agora você pertence a Cristo. E nada pode mudar isso. E tem mais uma coisa que você precisa gravar no coração. O pecado pode até te ferir, mas ele não pode mais te condenar. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, nem um pouco. Você está em Cristo. E em Cristo, você é perdoado, aceito, amado, justificado, livre da condenação eterna. Isso não te dá licença para pecar sem consequências. Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A graça não é desculpa para continuar no erro. A graça é poder para viver diferente. Poder para vencer. Poder para se levantar toda vez que você cair. E olha essa verdade poderosa que vai mudar a forma como você se aproxima de Deus. Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Jesus entende a tua luta. Ele foi tentado em tudo, em absolutamente tudo. Ele sabe o que é sentir a pressão, o cansaço, a fraqueza humana. E mesmo assim, ele não pecou. E agora, ele está no trono, não para te condenar, mas para te dar graça, para te ajudar, para te sustentar, para te dar forças. Você pode se aproximar dele com confiança, não com vergonha, não com medo, com confiança. Porque ele já pagou o preço, ele já venceu a batalha, e ele quer que você viva nessa vitória que já é sua. Então aqui está a resposta final para a pergunta que trouxe você até aqui. E se eu não conseguir parar de pecar? Você vai conseguir. Não necessariamente hoje, talvez não amanhã. Talvez seja um processo de meses, de anos. Mas com Cristo, você vai vencer. Porque Ele que começou a obra vai completar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ele não desiste. Ele não se cansa. Ele não te abandona. Ele é fiel mesmo quando você é infiel. Mas enquanto você caminha, enquanto luta, enquanto cresce, lembra disso. A vitória não está em ser perfeito. A vitória está em permanecer em Cristo. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem ele, você não consegue nada, mas com ele, você pode absolutamente tudo. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Agora vai de você. Essa palavra vai ficar só na tua cabeça ou vai descer para o teu coração e transformar a tua vida de verdade. Você vai continuar acreditando nas mentiras que o inimigo sussurra
Ou vai se agarrar na verdade inabalável da palavra de Deus? Porque a verdade é essa. Deus te ama com amor eterno. Cristo te salvou completamente. O Espírito Santo te capacita diariamente. E nada, absolutamente nada, nenhum pecado, nenhuma falha, nenhuma queda, pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se inscreve no canal agora se você quer continuar crescendo na palavra e sendo transformado por ela. Ativa o sino para não perder nenhum ensinamento que Deus tem para a tua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que está lutando, que precisa ouvir essa verdade hoje. E comenta aqui embaixo, eu creio. Porque quando você declara sua fé, algo se move no mundo espiritual. A fé confessada tem poder. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você. Ele é fiel. Ele é poderoso. E Ele vai te sustentar até o fim.